Começando aqui mais um episódio, esse que vai ser incrível. E é algo que eu quero falar com você há muito tempo, mas eu precisava preparar você para que tivesse um entendimento mais claro. E nada mais é que o tema de hoje é a riqueza. Ele está num valor, mas assim, a riqueza ela segue um valor muito claro. E você, ao transmitir valor, vai fazer com que as pessoas elas queiram saber cada vez mais de você, querer estar conectado com você e assim, você vai estar ocupando o seu lugar. Nada mais é que essa série eu quero te ajudar a que você ocupe o seu lugar, mas e sem mais delongas, vamos começar então o nosso episódio de hoje. E algo que eu quero prometer para você aqui é que até compartilhar aqui com você, que assim, saiba sempre que gerar valor existe algo mais. E o que é esse mais? Você precisa construir autoridade, você precisa criar uma riqueza como consequência e ocupar mais espaço através do impacto. E o que isso quer dizer? Eu prometo então para que você saia hoje entendendo esses quatro pilares e aplicando na prática de como você realmente vai entregar valor e isso vai gerar riqueza para você. E para que você saiba realmente o que é que quanto mais valor você gerar, mais confiança você recebe, mais oportunidade você recebe e mais riqueza você cria. Lembre-se, riqueza se cria. E aí o valor, ele é percebido na sua mensagem, tornando assim uma recompensa. Então aquilo que você entrega para as pessoas, elas vão entender que aquilo é valoroso. E assim, por consequência, elas vão querer saber cada vez mais do que você tem para oferecer para elas. E assim, algo que eu quero que você saiba de verdade. E antes de mais de tudo, assim, da gente começar de verdade aqui, eu quero que você escreve aqui embaixo e coloca: eu ocupo o meu lugar gerando valor. Eu ocupo o meu lugar gerando valor. E sabendo disso, vou trazer para você a diferença entre querer, receber e gerar valor. Receber valor é uma coisa, gerar valor é outra. Então, assim, riqueza, ela é como consequência da contribuição. Então, assim, entenda que quanto mais você contribuir e o que você contribuir for de bom valor, de alto valor, e as pessoas reconhecerem, não quer dizer que você acha que é valoroso. As pessoas têm que enxergar esse valor. E aí, por consequência, elas vão entregar algo, porque você está oferecendo, aquele gatilho da reciprocidade. Mas esquece isso, essa questão de gatilho e tudo mais. Eu quero falar com você aqui sobre entrega. Entregar algo de valor. E, para que você já comece a pensar aí, eu quero que você entenda qual é o seu objetivo hoje na rede social, qual é o seu objetivo hoje em criar conteúdo, em estar aqui presente, qual é o seu objetivo? É mais seguidores, mais clientes, mais reconhecimento ou mais faturamento? Ou melhor, a combinação desses quatro. Comenta aqui embaixo o que mais você busca hoje. E assim, para que você de fato entenda, eu quero que você aprofunde aqui comigo. De fato é valor. O que é de fato valor para você? E valor é aquilo que as pessoas valorizam. É algo que vai ser importante para elas. E quando você melhora a vida de alguém, você está dizendo para ela que você é importante para a vida dela, que você está ajudando na vida dela, na jornada, em algo que ela está querendo resolver. Então, quando você vê uma pessoa que ela está passando um problema, então, assim, quais os tipos de problema que você resolve? Como você de fato ajuda as pessoas? A que situação que elas estão passando? Nesse momento que você consegue enxergar, você está melhorando a vida delas. Outra coisa que uma pessoa possa estar sentindo algo. E pode ser uma dor, mas pode ser uma dificuldade, um desafio. E aí, quanto mais você reduzir, melhor. Quanto mais você facilitar a vida das pessoas, mais elas vão entregar valor para você.
e melhor, mais valor você vai estar gerando para elas. Então, você trazendo algo de economia de tempo, você gera clareza, você mostra direção. Então, se você entrega para as pessoas um caminho, algo que elas vão seguir, elas vão parar para pensar e falar: caramba, ele está me levando para onde eu gostaria de chegar. Outra coisa é, e aí eu como cliente, eu pensando, eu falo assim, caramba, ele além de mostrar o caminho, como é que é fácil, como é que é claro o caminho que ele está me sugerindo eu seguir. E assim, você começa a olhar que assim, o cliente até olha e fala, caramba, se eu fosse fazer isso, sem o conhecimento, sem saber como é que utilizar, ou até buscando conhecimento ali, na rede social, no YouTube, assistindo um vídeo, vendo um podcast, nesse momento, eu vou gastar muito tempo nessa procura. E como é que de fato eu tenho como se fosse um atalho, uma forma de acelerar o meu resultado? A partir do momento que tem uma pessoa que está entregando valor. Então, quando você entender se você está entregando qualquer um desses 6 passos ou o conjunto deles combinados, você está gerando valor para as pessoas. E se caso você, por exemplo, estiver entregando muito conteúdo, com quantidade de horas absurdas, uma quantidade de post a todo momento, eu quero que você saiba de uma coisa, que isso não é gerar valor. Isso é você empurrar goela abaixo algo imposto e que as pessoas vão olhar e vão ignorar. E se caso você está passando por isso, você está sendo ignorado, as pessoas não estão conectando com você, de fato você tem que pensar qual é o valor de verdade que eu gero? Como eu vou usar esses 6 pilares? Para que a gente possa responder isso, eu vou trazer para você logo mais. Mas antes, quero que você grave essa frase aqui. Ó. O mercado não recompensa esforço, ele recompensa transformação. Então não adianta você ser esforçado e produzir muito conteúdo. Qual de fato é a recompensa que você vai trazer? Como de fato você vai melhorar a vida do outro? E é sobre isso, é quanto você facilita a vida da outra pessoa, quanto você contribui. E aí eu te pergunto, por exemplo, sobre um copo de água. Por exemplo, se eu te peço um copo de água na sua casa, não tem tanto valor. Agora, por exemplo, se eu estiver no meio do deserto, num lugar que não tem tanto acesso à água, é escasso, agora você percebe que tem valor ali, por causa da escassez. Mas se a água ela fosse apresentada de uma forma diferente, se ela tivesse uma embalagem, se ela tivesse algo diferente na composição dela, que gerasse algo valoroso para outra pessoa, essa água valeria mais ou menos? E aí, quero que você saiba de algo muito importante, que valor ele não está no produto, ele está cada vez mais na transformação. Não adianta você ter um produto, eu pego algo aqui, falar, isso aqui é o meu produto, ele vai fazer isso. Melhor. Qual a transformação que ele vai gerar? Por que eu devo usar esse produto? Qual o objetivo? Como ele vai facilitar a minha vida? E é nesse momento que eu começo a olhar, por exemplo, sobre o GPS. O GPS ele é gratuito. E ele não vale porque ele fala ou que ele mostra o mapa. Ele realmente, quando ele passa a valer cada vez mais, é quando você coloca um pin de destino e ele te traz um caminho. Então, a partir do momento que você percebe isso, você pode estar na rede social e ela é um mapa todo aberto. Mas se você coloca um objetivo, um pin, onde você ajuda as pessoas a trafegar naquele caminho de forma mais rápida, mais objetiva, mais direta, mais fácil, melhor, com mais conhecimento, com mais resultado, aí agora você está jogando um jogo diferente. Você está literalmente gerando valor. Então, qual é a aplicação de verdade assim que vale mais? Não é informação, mas é direção. Quanto mais você direciona, melhor, maior valor tem. Então,
Informação ela tá gratuita. A gente tem inúmeros podcasts, inúmeros vídeos, inúmeras pessoas criando conteúdo, mas poucas pessoas dando uma direção. E é nesse momento que você começa a olhar, tá, mas o que que tem acontecendo em volta? A gente tem a cultura da aparência, parecer ser, mas nem ser. E existe até o inverso. A pessoa é e nem parece ser. E esse é uma dualidade que acontece que, assim, se você está cometendo isso ou está observando algo tá em volta, pode ser algo que está reduzindo o seu valor. Parecer bem sucedido. É importante você mostrar que você tem sucesso, mas na jornada de transformação, se você já passou por essa transformação, você sabe que qual é o caminho certo a ser seguido. E as pessoas reconhecem. Porque elas estão passando por dificuldades, situações que são situações que você já saberia de forma imediata. E as pessoas testam. E cada vez mais elas estão testando para saber se realmente você vai poder ajudar elas. E outra coisa, a utilidade real. Você entregar algo que para você parece ser muito valoroso, tem muito resultado, só que as pessoas olham e falam: caramba, para que eu quero isso? E se caso você conseguiu convencer pela persuasão, ela não volta. Por quê? Porque não foi valoroso, não teve valor para ela. Logo, ela não te indicou, ela não trouxe novas pessoas a querer saber mais quem é você, e por consequência, você está aí, talvez sentindo: caramba, o que, que de fato está acontecendo? Por que, que parece que eu estou gerando valor, mas talvez não? E é isso que eu quero trazer para você de verdade hoje. E antes da gente entrar aqui o como, com detalhes de como é que você vai fazer para que você realmente construa valor, eu quero que você pense sobre o que acontece quando você gera valor. São 4 coisas principais: confiança, reciprocidade, autoridade, riqueza. Essas 4 coisas, eu tenho certeza que se elas permearem as 4, qualquer coisa que você querer, você vai conseguir entregar com maior êxito. Porque você está gerando confiança, está conectando com as pessoas, está gerando reciprocidade, você passa a ser autoridade para elas e, por consequência, você gera riqueza. E não só riqueza para você, riqueza para outras pessoas. E riqueza, muitas vezes a pessoa se associa a dinheiro. Mas existem outras formas que são riquezas e que você nem percebe. E se você olhar para sua volta, se você vê que sua saúde está em dia, se o seu relacionamento com seu pai, sua mãe, com seus filhos, com seu cônjuge, estão extraordinários, quer dizer o quê? Que ali há uma riqueza. Uma riqueza que valor monetário nenhum compra, mas é uma riqueza para você. Então, sempre entenda ao que o dinheiro é apenas um comprovante de valor de entrega por algo que você entregou. Só que não só dinheiro representa o valor que você está entregando. Existe forma de materializar que às vezes é intangível. Porque às vezes, porque tem hora que as pessoas olham só de forma monetária. Só que eu passei a olhar que existe muito valor escondido nos pequenos detalhes, naquilo que faça realmente diferença. E é por isso que eu trago aqui conto para você a história, por exemplo, da árvore. A árvore, ela produz frutos para as outras pessoas. E quanto mais ela produz, mais ela cresce. E se você perceber, ela é uma árvore frutífera que ela dá muitos frutos e a partir daqueles frutos gera muito mais resultado. Então, se é um pé de manga, posso depois, a partir da manga, fazer um doce, fazer um suco ou comer a manga. Ou fazer é, várias formas, várias receitas, várias coisas, várias possibilidades. E além disso, ela tem uma semente que, ao ser plantada, vai gerar uma nova planta. E aí, se você pensar sobre aquilo que você entrega, é algo valoroso, ao ponto de ser uma semente que você está plantando na vida da outra pessoa, fazendo com que gere valor cada vez mais para ela, e ela passar cada vez mais ser frutífera, isso realmente é a definição de valor. E você entregar algo que vai além do monetário.
E aí, quero que você pense que a riqueza é o fruto, porque ele é doce, ele tem toda ali a parte que envolve, mas também é a semente, aquela que vai fazer florescer na vida das outras pessoas. E o valor real, que é onde você busca os nutrientes, é a raiz. O que seria a raiz? É aquilo que você já tem dentro de você, ou que você busca. Ali, por exemplo, a raiz ela busca da terra, mas você vai buscar de um treinamento, você vai buscar de um vídeo que você assiste, e aí, nesse momento, você começa a se alimentar, trazer algo que você vai trazer como um fruto. E aí, eu quero saber o que você entrega para as pessoas hoje. O que você entregue para as pessoas hoje? Sem mais delongas, vou trazer aqui para você 10 passos para que você passe a gerar valor. Seja na rede social, seja até presente no seu meio social. E, primeiro, entenda profundamente as dores, as dificuldades, os desafios das pessoas. Isso é você responder praticamente essas 4 perguntas. O que elas desejam, o que elas mais buscam, o que elas temem, o que elas têm medo, o que elas estão tentando, elas tentaram, elas estão buscando, estão tentando conseguir. E o que as frustra? Quais são as frustrações das pessoas? Que você tem total capacidade de ajudar elas. Seja você sendo advogado, seja você sendo um médico, seja você ser qualquer pessoa que tem conhecimento e que a partir desse conhecimento você traz, entrega valor para as pessoas. E a partir do momento que você responde essas 4 perguntas, você já começa a entender quem é a pessoa que você ajuda e melhor, você passa a entender como você vai gerar valor para elas. Só que, antes de tudo, você precisa também trazer o quê? Clareza. E esse é o segundo passo nosso. Porque na clareza você precisa entregar menos informação, só que mais direção. As pessoas têm que sentir com você que está sendo direcionada. E aí, nesse momento, você começa a mostrar que existe um passo a passo. Existe um caminho a ser seguido para conquistar aquilo que é, na verdade, a dificuldade, o desafio. E aí é nesse momento que você, entregando de forma clara, objetiva, direta, sem muita overdose, sem muito cheio de informação, aí é nesse momento que você começa a entender cada vez mais a pessoa que você ajuda e segundo, a como você está gerando clareza na vida dela e para você também para que ela tenha clareza sobre aquilo que você está comunicando. Outra coisa é sobre resolver problemas reais. Sai do campo imaginário, identifica o problema ali, claro, principal. O que de fato as pessoas precisam? Estão com dificuldades, estão com desafios e resolva antes de ensinar mais. Então, se você tem um caminho, o caminho é do ponto A ao ponto B. Durante esse caminho existem dificuldades, percalços, e no momento que você traz ali uma chave que ajusta um detalhe, ela começa a entender que você é mais confiante, você tem autoridade, você sabe para onde ela está indo. E ela vai querer saber o quê? Estar mais próximo de você. Por quê? Porque você está gerando valor. E aí, nesse momento que a gente entra no quarto passo. E o quarto passo, crie conteúdo que move. Você precisa ensinar, mas também precisa provocar, inspirar, também direcionar. Então, sempre que você trazer qualquer coisa na rede social, seja uma imagem, um texto, um vídeo, ensine, provoque, inspire e direcione as pessoas. Dessa forma você vai estar gerando valor para a vida delas. Porque se você está ensinando, você está tirando algo que era escondido para elas e agora passou a ser o quê? Claro. Se você provoca, você está dizendo: se você vir comigo, eu te ajudo a caminhar nesse caminho que, para você estar inseguro, você está com dúvida, eu estou
te destravando, eu estou te libertando para que você siga, dizendo: vem, vem comigo, que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver e vai passar por essas dificuldades. Outra coisa, para que ela se enche de vontade de andar junto com você, você tem que ser o quê? Inspirador. E por último, dar uma direção. Saber claro para onde você está direcionando as pessoas. Ajude antes de pedir. Entrega antes de cobrar qualquer coisa. Construa confiança, porque a confiança ela nasce quando a ajuda vem antes da cobrança. O que é isso? Ajuda genuinamente as pessoas, porque o seu motivador tem que ser muito mais em somar na vida das pessoas do que de fato o retorno financeiro. O retorno financeiro é bom, só que você tem que entender que ele é só uma consequência. É um produto derivado daquilo que você está entregando. Porque uma hora você vai parecer que nem aquele vendedor. Aquele dos 6 perfis, lembra que a gente assistiu no episódio anterior? Existia 3 perfis de pessoas? Então, para que você entregue valor, você não tem que ser o vendedor. O que está ali toda hora dizendo compre, compre, compre. Mas sim entregando algo que as pessoas falam: caramba, se eu andar mais perto dele, ele vai me ajudar a trilhar caminhos que eu nem imaginava trilhar. Aí você está realmente gerando muito valor para as pessoas. O próximo passo é mostre o caminho. Nada mais é do que você é o guia. Então, se você é o guia, você sabe qual é o caminho, mostre ele. Mostre o passo a passo, mostre com detalhes, não apenas comunicado, mas de fato que você já vivenciou, o que você vivencia ele levando outras pessoas por esse caminho. E aí, a gente tem que entender que se você trazer isso de forma complexa, as pessoas não vão entender. Então, nosso sétimo passo é simplifique o complexo. Traz clareza, a clareza traz valor escondido, embutido. Então, assim, eu sei que quando você fez um treinamento, você fez um curso, fez a sua faculdade, sua pós, você aprendeu palavras, aprendeu informações que fazem com que você compreende o todo. Só que as pessoas, quando estão perdidas, ela quer a pessoa que mais entende o que ela está assistindo, a linguagem dela. Se você falar de forma complicada, e complicada pode ser qualquer palavra que para você é muito fácil. Mas pense numa criança de 7 anos. Se você falar para ela, ela vai entender? Se a resposta for talvez ou não, como você poderia comunicar de forma diferente para que essa pessoa entenda? Porque se a criança não entende, o adulto ele fica confuso. E para que você faça com que as pessoas queiram caminhar junto com você, a gente entra no nosso oitavo passo. Crie resultados visíveis. Então, quando você mostra seus processos, você mostra os bastidores, mostra os casos, pessoas que você tem ajudado, ou até você fala: ah, mas Pedro, eu não posso falar diretamente sobre o meu cliente ou pessoas que estou ajudando, porque existe um sigilo, existe algo. Então, traga no formato de história. Conta uma história sobre uma pessoa que pudesse ou estar passando por algo, daquilo que você resolve, daquele problema que você resolve, sem expor ninguém, sem contar sobre ninguém. Você simplesmente traz a informação. E aí é nesse momento que você mostra as transformações que as pessoas têm a partir do momento que elas andam junto com você. E aí a gente começa a entrar no nosso nono passo, que é entregue valor consistentemente. E o que é isso? Repetição, reputação, confiança acumulada. Então, repita, 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 repita. Até o momento que você entender que precisa repetir cada vez mais. Assim você consegue criar a sua reputação, a sua autoridade, e a partir do momento que existe um acúmulo, as pessoas começam a cada vez mais confiar no que você faz. E fala assim, rapaz, caramba, realmente aquilo que eu estou entregando é valoroso. E as pessoas começam a enxergar, caramba, o que ele está entregando é muito valoroso para mim. Eu quero isso para mim, eu quero guardar. Pense nas pessoas que você hoje consome, seja um conteúdo, seja um treinamento, seja uma mentoria. Por que você entrou na mentoria dela?
Por que que você hoje está fazendo um treinamento, um curso? Qual foi o motivo? Qual realmente foi o motivo? Ela provavelmente entregou para você algo muito valoroso que você fala: caramba, se gratuito foi assim, imagine quando eu pagar. Imagine quando eu estiver próximo dela. Imagine quando eu estiver com algo direcionado. E aí, décimo passo, eu quero que você foque em impacto. Melhora a vida de alguém diariamente. O impacto ele é antes do engajamento. Sempre pense em quem busca impacto constrói riqueza. Quem busca apenas atenção constrói apenas o que? Dependência. É no momento que você está construindo um conteúdo e as pessoas sentem falta quando você não está presente. Se você está construindo algo e as pessoas falam: caramba, caramba, cadê fulano? Ele sumiu. É nesse momento que você saiba com toda certeza você está gerando muito valor. Então, diante desses 10 passos, eu quero que você me fale aqui agora, quais são os passos que você mais precisa aprofundar hoje para que você possa cada vez mais gerar valor? Comenta aqui embaixo, para que eu saiba de verdade qual aquele que, se a gente aprofundar cada vez mais, trazer clareza, ou melhor, qual foi o passo que você teve dificuldade que você fala, caramba, eu não entendi bem aqui. E você pode falar para mim, porque aí no momento eu posso aprofundar cada vez mais, para que cada vez mais você passe o quê? Ocupar o seu lugar. E diante de tudo que eu falei com você, diante que eu trouxe para você aqui, eu quero que você saiba de duas coisas primeiro. E aí eu faço uma pergunta para você. Qual passo, qual foi a coisa que mais chamou a atenção aqui hoje? Melhor, eu vejo que hoje, se eu fosse tirar os melhores aprendizados aqui, seria quanto maior o problema que você resolve, maior o valor que você gera. Quanto maior o valor que você gera, maior o espaço que você ocupa. E quanto mais útil você se torna, mais indispensável você fica. E o que eu estou te convidando aqui hoje é para que você se torne indispensável para a vida das pessoas e que passa cada vez mais a ajudar elas. E assim, você passa a gerar valor. E o que o valor gera? Ele gera autoridade, riqueza e crescimento. Se você quer ter autoridade, se você quer ter riqueza, se você quer crescimento, aplica esses 10 passos. E assim, quem ocupa seu lugar para servir, inevitavelmente se torna o quê? Referência. E para que a gente não acabe aqui de forma sem um presente, aquele que você sempre vai lá buscar. Se você não está ainda, entre lá no meu link da bio, que está lá no meu Instagram, clica lá e você vai poder acessar, tem um desenho lá, presente. Clica lá que você vai receber o seu presente do nosso episódio aqui de hoje. E antes de tudo, vou fazer uma postagem no final dessa live, no final desse episódio aqui. E aí, eu quero que você grave que o dinheiro é apenas um comprovante do valor entregue. Esse foi o nosso episódio de hoje e eu te espero na terça-feira às 20 horas. Até o próximo episódio.